O Apocalipse, o último livro da Bíblia, é famoso por seus mistérios, simbolismos complexos e profecias sobre o fim dos tempos. Mas o que sabemos realmente sobre esse livro? Prepare-se para explorar 15 curiosidades fascinantes que vão além dos clichês e nos mostram um pouco mais sobre a história, os significados e as interpretações do Apocalipse. 1. O significado do nome Revelação. Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou desvendamento. Ao contrário da ideia comum de fim do mundo, o verdadeiro significado do nome implica a revelação de algo maior, algo divino que será desvendado para a humanidade. Essa diferença de percepção já nos dá um primeiro ponto de reflexão sobre como o livro é interpretado ao longo da história. Segundo, autor e origem: João, na ilha de Patmos. O Apocalipse é atribuído ao apóstolo João, que, segundo a tradição, escreveu o livro enquanto estava exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu. O exílio foi uma forma de perseguição e muitos acreditam que foi nesse período de isolamento que João teve visões poderosas, que seriam a base das profecias do Apocalipse. Além disso, o exílio de João reflete as adversidades enfrentadas pelos cristãos da época sob o domínio romano. Terceiro, os 4 cavaleiros, o caos global. Os 4 cavaleiros, símbolos de conquista, guerra, fome e morte, são algumas das imagens mais poderosas do Apocalipse. Eles cavalgam juntos, trazendo destruição ao mundo e são frequentemente interpretados como representações de catástrofes globais. No entanto, algumas correntes de pensamento acreditam que esses cavaleiros não representam apenas eventos futuros, mas também alertas para comportamentos humanos destrutivos ao longo da história. Quarto, o número 666, o enigma da besta. O número 666 é um dos símbolos mais conhecidos do Apocalipse, associado à figura da besta, e tem gerado muitas interpretações ao longo dos séculos. A teoria mais popular associa esse número ao imperador romano Nero, conhecido por sua crueldade com os cristãos. No entanto, muitos estudiosos acreditam que o número 666 possui uma carga simbólica muito mais profunda, representando qualquer forma de opressão ou impiedade que desafia a ordem divina. 5. Os 7 selos. O caminho para a revelação. Cada um dos 7 selos, quando quebrado, revela um evento apocalíptico que aproxima o mundo do fim. Entre os eventos temos desastres naturais, guerras e sofrimento humano. O número 7, que é altamente simbólico na Bíblia, representa a perfeição divina. Por isso, os 7 selos indicam que a revelação do fim dos tempos segue um plano divino, ainda que devastador. 6. A Nova Jerusalém, a esperança celestial. A visão da Nova Jerusalém, uma cidade celestial e perfeita, é a promessa final de redenção. Descrita como um lugar de paz eterna, onde Deus habita com a humanidade, a Nova Jerusalém é o oposto da decadência moral representada pelos outros aspectos do Apocalipse. A descrição da cidade é altamente simbólica, com ruas de ouro e portões de pérolas, representando a pureza e perfeição do reino de Deus. 7. Os anjos das trombetas, sinais de julgamento. 7 anjos tocam trombetas, cada uma anunciando um julgamento devastador. Esses juízos vão desde desastres naturais até a invasão de exércitos demoníacos e cada trombeta marca uma fase na destruição do mal. Cada som da trombeta é um chamado para a humanidade se arrepender e se voltar para Deus, mas também uma antecipação de acontecimentos catastróficos que não podem ser evitados. 8. A grande prostituta, a decadência dos impérios. A figura da grande prostituta é um símbolo de decadência moral e espiritual. Ela é frequentemente associada aos impérios e sistemas corruptos da história, como Roma. A sua queda é um reflexo da falência de tudo o que é perverso e opressor. A simbologia da prostituta também se estende à infidelidade espiritual da humanidade, que se afastou dos ensinamentos divinos. 9. A Batalha de Armagedon, o confronto final. Armagedon é o local simbólico e literal onde as forças do bem e do mal se enfrentarão em um confronto final. Muitas vezes interpretada como uma batalha física, Armagedon também é visto como uma luta espiritual, onde o mal será derrotado de uma vez por todas. É o cenário da vitória definitiva de Deus sobre o mal. 10. O livro da vida, a chave para a eternidade. O livro da vida é mencionado várias vezes no Apocalipse.
Acredita-se que ele contenha os nomes daqueles que serão salvos, os que alcançarão a vida eterna. O conceito de salvação aqui é central para a mensagem do Apocalipse, pois todos são chamados a escolher entre o bem e o mal, com consequências eternas. 11. As bestas do Apocalipse, representação do mal. As duas bestas mencionadas no Apocalipse, uma surgindo do mar e outra da terra, são símbolos de poderes malignos. A primeira representa um império opressor, enquanto a segunda é vista como a falsa profecia que engana os habitantes da terra. 12. Os mártires vestidos de branco. A perseverança na fé. Os mártires que aparecem no Apocalipse vestidos de branco são aqueles que foram perseguidos e mortos por sua fé em Deus. Esses mártires representam a pureza e a coragem daqueles que mantiveram sua fidelidade até a morte. Eles são recompensados com a presença de Deus, tornando-se símbolos de resistência espiritual. 3. A queda da Babilônia. A destruição de um império corrupto. A queda de Babilônia é descrita como um evento de destruição e lamentação. A Babilônia representa não apenas uma cidade histórica, mas um símbolo dos sistemas de opressão e corrupção que dominaram o mundo ao longo dos tempos. Sua queda é um aviso de que todos os impérios, sejam eles políticos, sociais ou espirituais, que se afastam de Deus irão cair eventualmente. 14. A segunda morte. A separação eterna de Deus. A segunda morte é a morte espiritual. Uma separação eterna de Deus. Aqueles que não estiverem no livro da vida sofrerão essa segunda morte sem possibilidade de redenção. A ideia de uma segunda morte é uma metáfora poderosa para a consequência da escolha humana de afastar-se de Deus e da vida eterna. 15. O Alfa e Ômega, o início e o fim. No final do Apocalipse, Deus é descrito como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Essa expressão reafirma a soberania divina sobre toda a criação e o fim da história humana. O Apocalipse, apesar de ser um livro de juízo e destruição, termina com uma mensagem de esperança e renovação, mostrando que no final Deus prevalecerá. O Apocalipse é um dos livros mais complexos e simbólicos da Bíblia, oferecendo uma visão sobre o fim dos tempos, mas também sobre a natureza humana, os sistemas de opressão e a promessa de redenção. Seu estudo continua sendo uma fonte de reflexão e debate até hoje, revelando camadas profundas de significado e interpretação. E você, tem mais alguma curiosidade sobre o Apocalipse? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.